Olá, pessoal. Eu sou o professor Isaac Rossetti, aqui da Universidade Federal do Paraná, no setor Palotina, e hoje vamos dar continuidade às nossas aulas de bioquímica. Nas aulas anteriores, nós falamos sobre a água, sua estrutura e importância em sistemas biológicos. Depois, na aula seguinte, nós falamos sobre equilíbrio químico e o pH. E hoje nós vamos falar sobre os efeitos tampões, as soluções tampões. Essas soluções, são elas que são as responsáveis de fazer com que o organismo vivo consiga manter o pH. Nós sabemos muito bem que, na grande maioria dos organismos vivos, todos os processos metabólicos eles acontecem em meio aquoso, e esse meio aquoso ele deve ter um pH muito específico. Na grande maioria dos organismos, esse pH específico ele está muito próximo de neutro, muito próximo de 7. E os organismos vivos eles mantêm esse pH através do efeito tampão. Então, o que é um tampão, um tampão ele é uma solução de ácido fraco e sua base conjugada. E esse tampão ele é capaz de resistir a diversas alterações de pH. Nós vamos ver que dois parâmetros eles são fundamentais para definir um tampão: o valor de pKa do ácido fraco e a concentração total do ácido e sua base conjugada. Bom, se a gente observar a curva de titulação do ácido acético, nós vamos observar uma coisa muito interessante que é clássica de todos os tampões. Bom, vamos começar. No eixo Y nós temos o valor de pH e no eixo X nós temos a concentração da base adicionada, ou seja, a gente está fazendo uma titulação. Então a gente está adicionando base no nosso sistema. É interessante notar que no início da adição da base, bem aqui, quando nós temos ácido acético puro, seu pH ele é muito ácido, mas à medida que nós vamos adicionando base, nós temos um aumento muito rápido aqui do pH. Só que chega em um determinado ponto aqui do nosso gráfico que nós podemos adicionar bastante quantidade de base, bastante quantidade relativa de base, que o pH, olha só, ele não muda muito, Ele mantém uma faixa ali muito específica. Claro que no final da titulação, aqui no ponto de viragem, nós temos um aumento brusco de pH novamente. Bom, mas foi percebido que todos os ácidos fracos e suas bases conjugadas, eles têm uma região muito específica que eles suportam uma grande quantidade de base, Então, esse sistema, foi observado que se a gente adicionar uma quantidade considerável de base, o pH ele não muda muito. Nós chamamos isso de região tampão, de região de tamponamento. E cada ácido e sua base conjugada tem uma região de tamponamento relativamente diferente. Por isso que nós temos diversas soluções tampões diferentes. A ação tamponante, a principal função dela é atuar contra uma variação muito brusca de pH, na verdade uma tentativa de variação muito brusca de pH. Nós também sabemos que todos os processos biológicos, ou quase todos eles são muito dependentes do pH. Imagine uma enzima catalisando uma determinada reação específica. Se o pH dessa reação for diferente da especificidade, do quanto essa enzima suporta, esse processo catalítico dessa enzima já não vai ser efetivo, A enzima vai perder sua atividade, vai denaturar e, enfim, diversos outros fatores, tá? Então, as células e os organismos vivos, eles mantêm um pH através da solução tampão muito próximo de 7, tá? Isso daqui não é uma regra, mas quase todas as reações, elas ocorrem num pH 7. Pode ser um pouco para cima ou um pouco para baixo também. Então, o que são esses tampões? Esses tampões, eles são uma mistura de ácidos fracos e suas bases conjugadas. Na verdade, imagine-se um ácido fraco dissociado. Por exemplo, o ácido acético, ele é abreviado assim, HAC.
Quando ele se dissocia em água, forma H+, mais o ânion acetato. Então, isso daqui é o ácido fraco e isso daqui é a sua base conjugada. Então, novamente aqui falando do ácido acético. Em meio aquoso, nós sabemos que a água, né, ela sofre o processo de dissociação em H+, mais OH-. Ok. O ácido acético, por ele ser um ácido fraco, ele se dissocia, mas não tanto. Como que esse ácido acético ele se dissocia? Bom, ele é abreviado dessa maneira, HAC. Para que o ácido acético vire o ânion acetato, ele precisa perder, na verdade, um hidrogênio. Como ele perde? Com a ação do OH da dissociação da base. Esse OH vem, tira-se o hidrogênio do ácido acético, né? Então, ó, o ácido acético na entrada de um OH, ele vira acetato. E o OH que ganhou esse hidrogênio, ele vira uma molécula de água. Porém, esse processo ele é reversível. O acetato, na presença de H+, ó, que também pode vir proveniente da dissociação da água, esse H+ entra no sistema, o acetato captura esse H+ e volta para ácido acético. A relação, né, para determinar o pH de uma solução tampão, nós utilizamos uma equação conhecida como equação de Henderson-Hasselbalch, que depois a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Mas é uma equação que relaciona o pKa com o logaritmo da divisão da concentração da base conjugada com o ácido conjugado. Então, essa equação de Henderson-Hasselbalch, ela é uma equação que dá uma relação quantitativa. Quando eu falo de relação quantitativa, voltando ao slide anterior, nós temos uma quantidade, nós temos um valor numérico aqui no pH. Bom, as curvas são expressas pela essa equação. Então, o Henderson e Hasselbalch observaram que as curvas de titulação de todos os ácidos fracos, elas são semelhantes. Como elas são semelhantes? Elas aumentam muito rápido no começo, elas têm uma zona de estabilização no meio e lá no final elas aumentam novamente. Essa zona aqui de estabilização, ela é conhecida como zona de tamponamento. E todas as titulações de ácidos fracos, elas seguem basicamente este mesmo padrão. Eles viram que o padrão que essa curva segue, dessa forma eles propuseram uma equação matemática para descrever essa curva. E eles chegaram na relação matemática onde o pH é igual ao valor de pKa do ácido fraco mais o logaritmo da divisão da concentração da base conjugada dividido pela concentração do ácido fraco. Bom, então o que define o pH de uma solução, né, se a gente olhar bem a equação, o que define o pH de uma solução tampão é o valor do pKa do ácido e o logaritmo, né, da sua dissociação, que é o valor da concentração da base conjugada dividido pela concentração do ácido. Basicamente, então, se a gente conhecer o valor de pKa, nós conseguimos mais ou menos prever o valor do pH dessa solução tampão. Então, como nós sabemos aqui, né, todo ácido ele se dissocia em sua base conjugada. Nós sabemos que a constante de equilíbrio é a razão das concentrações dos produtos dividido pela razão das concentrações dos reagentes, ok? E, dependendo desse valor, se o valor de Ka, né, que é a constante de acidez for alto, o ácido é forte. Se a constante de Ka for baixa, o ácido é fraco. A gente viu isso na aula passada. Então, partindo desse princípio, os tampões biológicos. Nós primeiros, né, um dos grandes nomes, né, de tampões biológicos é o tampão fosfato, que é muito importante, né, na manutenção do pH intracelular. O tampão fosfato, né, aqui H2PO4, né, que é o ânion fosfato, né, o dihidrogênio fosfato ion,
né, ele tem um pKa de aproximadamente, né, de 7,2. Então, os ácidos fracos, eles tamponam as células e todos os tecidos dessas células. O citoplasma, né, das células contém alta concentração de proteínas, que possuem aminoácidos que são grupos funcionais, que são ácidos ou bases fracas. Nós vamos ver nas aulas posteriores que nós temos ácidos que eles podem atuar como um ácido fraco ou aminoácidos que podem atuar como bases fracas. Bom, imagine aqui uma parte, né, de uma proteína que tem histidina, né, que é uma parte de um aminoácido. O valor, né, do pKa do grupo amino da histidina é aproximadamente 6. Então, imagine a proteína com um resíduo de aminoácido de histidina. Nós temos aqui um grupo amina protonado, na verdade é uma imina, né, mas nós chamamos amina protonada. Tem uma ligação dupla, ou seja, tem uma ligação a mais, por isso nós temos essa carga positiva. Esse hidrogênio ele pode ser capturado, né, por uma base fraca, tendo sim um equilíbrio químico, né, entre a sua forma da proteína protonada e da sua proteína desprotonada. Então, nesse caso, a proteína, utilizando, né, nesse caso, um resíduo de aminoácido de histidina, pode atuar como uma solução tampão, né, doando H+, e estabilizando o sistema num determinado tipo de pH. Os tampões mais comuns que a gente encontra são os tampões bicarbonatos e fosfatos, né? Os fosfatos são um tampão que age no citoplasma de todas as células, e o bicarbonato ele está muito relacionado com troca gasosa de respiração, de acordo com a quantidade de CO2. Né? Então, no tampão fosfato, nós temos o fosfato. Esse fosfato ele pode liberar um H+, e formar uma nova base conjugada. O ácido fosfórico, né, que é o H3PO4, ele tem 3 hidrogênios dissociáveis, né, 3 hidrogênios que podem ser perdidos. Então, essa equação aqui de equilíbrio, ela pode ocorrer por 3 vezes. Primeiro perdendo um hidrogênio, depois se perdendo o segundo e depois perdendo o terceiro. Claro que cada perca de hidrogênio, né, cada dissociação de hidrogênio é um pouco mais difícil de acontecer. Então, no caso do tampão fosfato, né, nos fluidos intracelulares, ele tem um pKa de 6,86, que ele resiste a variações de tampões bem ali na faixa do neutro, né, entre 6,4 e 7,4, sabendo, né, que pH 7,0 é um pH neutro. Nos mamíferos, né, geralmente, né, nos fluidos extracelulares, a maioria dos compartimentos citoplasmáticos tem um pH na região de 6,9 e 7,4, que esse pH nessa faixa de 6,9 e 7,4, eles são estabilizados principalmente, né, pelo tampão fosfato. Já o plasma sanguíneo, ele é tamponado, né, em parte pelo sistema tampão bicarbonato. Esse sistema tampão bicarbonato, ele é principalmente pela via do CO2 da respiração. Então, quando o CO2, né, em condições normais, nós temos o CO2 gasoso e o CO2 dissolvido, né? Nós temos uma razão de dissolução, né, desse CO2, e essa razão de dissolução ela varia muito com o pH. No caso, né, do tampão bicarbonato, que ela é dependente, né, a concentração do ácido carbônico ela é totalmente dependente da concentração de gás carbônico dissolvido. Então, a concentração, né, a concentração de gás carbônico dissolvido depende da concentração ou da pressão parcial, né, do CO2 na fase gasosa. Lembrando que o CO2 na fase gasosa, né, é o produto, né, é o subproduto ali do processo de respiração dos organismos, né, principalmente ali dos organismos superiores, vamos dizer assim. Então, olha só, né, nós temos uma troca gasosa aqui, né? Então, quando nós temos CO2 ali no nosso pulmão, né, no espaço ali pulmonar, esse CO2 gasoso, ele passa para ser CO2 dissolvido,
Na presença de água, esse CO2 dissolvido, né? Então aqui, ó, CO2 dissolvido mais água vira ácido carbônico e esse ácido carbônico ele atua como um tampão, conseguindo liberar hidrogênio para neutralizar alguns processos básicos, né, dentro do nosso corpo. E claro que essa reação inversa ela também acontece, porque todas essas reações elas são reversíveis. Então, a capacidade tamponante, né, do ácido carbônico, ela depende de três equilíbrios. Primeiro, a dissociação do ácido carbônico em H+ e carbonato, né, na verdade bicarbonato. A concentração, né, de CO2 dissolvido, aqui eu coloquei como CO2 aquoso, e também a pressão parcial do CO2 gasoso. O pH ele tem uma função muito importante, né, por exemplo, nas funções das proteínas. Desculpa, nas funções das enzimas. As enzimas, cada enzima, né, ela funciona através de uma reação específica e de um ambiente específico, né? Por exemplo, a pepsina, né, que é uma enzima ali atuando na digestão ali, nas primeiras digestões dos alimentos, elas funcionam num pH ótimo aqui, muito próximo entre 1 e 2, então o pH muito ácido. Então, o sistema tamponante dessa região ali, né, tem um pH muito ácido. Já outras enzimas, como a tripsina, já atua mais no pH neutro e a fosfatase alcalina já trabalha aqui num pH indo para o básico. E para manter a ação dessas enzimas, cada solução tampão dentro do organismo tem que resistir às mudanças de pH para que essas enzimas elas continuem funcionais. Então, sangue, pulmões e tampão, né? Nos animais com pulmões, né, o sistema bicarbonato ele é o tampão fisiológico com pH próximo de 7,4, então um pH muito, muito levemente básico, tá? Já no ácido carbônico, né, o pK do ácido carbônico é 3,77. Isso é possível, né, porque o ácido carbônico do plasma sanguíneo está em equilíbrio com um grande reservatório de CO2 localizado nos nossos pulmões. E a concentração de CO2 dissolvido pode ser ajustada rapidamente através da respiração da respiração pulmonar. Nós também temos o controle de pH sanguíneo através dos rins, do sistema respiratório e também pelos rins, né? O sistema respiratório, essa troca gasosa de CO2 e ácido carbônico e pelos rins, né? Liberando ânions, né? Ânions e cátions, que podem fazer essa variação do pH aí. Então, no controle respiratório do pH, né, o controle, né, do pH ele começa no cérebro, né, e são sensíveis, e esse controle respiratório ele é muito sensível ao nível de CO2 no sangue do pH. Por exemplo, um aumento de CO2 arterial ali, né, no sangue arterial, ou um decréscimo de pH para 7,38 leva a uma hiperventilação que elimina CO2. Lembrando, né, que ali o pH ali ideal é 7,4. Então, se a gente tiver um decréscimo muito pequeno já para 7,38, ou seja, já 0,02 no pH, já leva a uma hiperventilação para que a gente elimine esse excesso de CO2. Em oposição, né, se a gente tiver um aumento de pH, causa hipoventilação. Nós precisamos, né, consumir esse CO2 novamente, né, de alguma maneira, para que esse pH ele volte a baixar. Então, os rins eles também têm um papel muito crucial para excretar ácidos e bases, porque dessa forma, né, nós conseguimos principalmente ácidos e bases dissolvidos, né, logicamente, né, porque no pulmão a gente basicamente excreta gases, né, CO2 principalmente. Já o rim, né, ele tem a função de excretar ali, limpar e excretar líquidos. Então, ácidos e bases que podem afetar o pH são excretados pelos rins. Então, pode ocorrer a excreção, né, de H+ pelos rins, né, para a gente tentar aumentar um pouquinho o pH, né, se a gente tiver um pouco de acidólise, ok? Então, o CO2 ele difunde dos capilares sanguíneos para o rim e depois, né, ocorre uma troca gasosa e o H+ ele se difunde na urina.
Então, o pH do sangue ele depende da concentração relativa de tanto do ácido carbônico quanto do bicarbonato. Então, o pH ali normal, né, varia ali entre 7,35 e 7,45. Percebe-se que 7,35 e 7,45 nós temos uma variação de 0,1 apenas no pH, ok? Essa variação de 0,1 ela é bem pequena. Se a gente aumentar um pouco, né, esse pH do sangue, nós entramos num processo de alcoólise, né? Esse processo de alcoólise, ele é suportado até um determinado ponto. Com a ação dos tampões, os tampões eles podem levar o pH para neutro novamente. Porém, dependendo da intensidade dessa alcoólise, se o pH ele subir muito acima, né, de 7,8, ele pode levar à morte. Novamente, aqui também a acidose, né? Se o pH ele baixar uma determinada quantidade, indo para ácido, os tampões eles conseguem, né, até certo ponto levar novamente esse pH para um sistema normal. Só que se o pH ele baixar muito, né, principalmente abaixo de 6,8, nós também podemos ter consequências sérias, principalmente levando à morte. Então, nós chamamos isso de acidose e alcalose, né? Acidólise e alcadólise, tá? A acidólise e alcalose respiratória resultam em padrões respiratórios anormais, né? Como a gente falou anteriormente, em hipoventilação e hiperventilação. Então, no caso da alcoólise respiratória, né, nós temos uma direção aqui de deslocamento para restaurar o equilíbrio. Então, no caso da alcoólise respiratória, né, causada por hiperventilação, uma respiração muito rápida e profunda, nós temos muito CO2 exalado. Quando a gente hiperventila, que é uma respiração rápida e profunda, o que acontece? Nós estamos liberando muito mais CO2 do que o normal. Isso geralmente é causado por histeria, ansiedade ou crises de choro prolongadas. Qual o tratamento disso? Se a gente está exalando muito CO2, nós precisamos desse CO2 de volta. Então, o tratamento consiste em respirar esse próprio ar, mas muitas vezes é preciso de uma administração de CO2 ou eliminar as causas, né? Baixar a ansiedade, diminuir a histeria e assim sucessivamente. Já na acidose, o processo ele é o inverso, é causado por uma respiração lenta, ou seja, hipoventilação, que pode ser resultante de overdose de narcóticos e remédios barbitúricos também. O tratamento ele consiste na administração intravenosa de solução de bicarbonato. Tá? Essa solução de bicarbonato faz com que esse equilíbrio ele seja restabelecido. Se a gente adiciona bicarbonato, nós conseguimos deslocar o equilíbrio. Ok, pessoal? Então era isso que eu queria passar para vocês nessa aula rápida aí de soluções tampões e variações de pH em sistemas biológicos, tá bom? Qualquer coisa, deixem um comentário aí embaixo. Não se esqueçam de curtir esse vídeo e compartilhar e também de se inscrever no canal, tá bom? Um grande abraço, tudo de bom e até breve.